Vamos aí, galerinha. Salve, salve! Vamos trabalhar aí hoje o módulo 3, tá? Frente 1 do material de vocês. Lembrando, meu nome é Arlac, né? Afinal de contas, no trabalho com vocês essa semana, a gente vai se ver em algumas resoluções, tá? Ao longo desse período de isolamento social. Primeiro módulo aí de permeabilidade celular tem coisa de 5 exercícios na lista. Eu vou abrir a tela aqui para vocês, tá? Tem 5 exercícios, 4, 5, deixa eu ver, isso, 5 exercícios mesmo, e a gente vai resolver aí todos eles de modo mais dinâmico. Exercício número 1 da VONESP. A figura ilustra a organização molecular de uma membrana plasmática e os números 1, 2, 3, 1, 2 e 3 indicam seus principais componentes. As moléculas dos gases respiratórios, o oxigênio e o dióxido de carbono, entram e saem das células pelo processo de gases, como o dióxido de carbono e o oxigênio, eles ultrapassam a membrana sem necessitar de uma difusão facilitada, uma proteína ajudando, muito menos um transporte ativo. Né? Não vai me pensar em osmose. Osmose é para água, por favor. Então, difusão simples, com certeza, tá? Um transporte que não requer energia, pois esses gases atravessam livremente a membrana. E aí ele pergunta por onde que isso acontece. Eu já dei a dica também, falei que não envolve proteína na passagem, então ele atravessa a própria membrana, tá? Bicamada fosfolipídica número 1. Por isso a alternativa A é a melhor saída para esta primeira questão. Segunda questão, o FPR. A difusão facilitada para as membranas biológicas pode ser efetuada por dois tipos de proteínas membrana: canais iônicos, que são poros controlados pela abertura e fechamento dos portões, e proteínas carreadoras, que possuem um sítio de ligação específico para o elemento a ser transportado, para não passar qualquer coisa para dentro e para fora da célula. Assinale a alternativa que representa as curvas de velocidade de transporte em função da concentração do elemento transportado por canais iônicos A e por proteínas carreadoras B. Galera, a concentração, à medida que a concentração aumenta de íons, os canais eles permitem a passagem deles. Então é natural que a concentração da célula ela também vai aumentar, que a velocidade de transporte vai aumentar proporcionalmente. Por isso que para canais iônicos, a curva mais adequada é apresentada pela alternativa E, que sobe, quase como se fosse uma reta aqui para vocês, tá? São canais abertos para aquele íon específico, né? Para aquela substância em específico. Então, à medida que a concentração dela aumenta, enquanto aquele canal estiver aberto, ela simplesmente vai passando do meio mais para o menos concentrado por difusão passiva. Enquanto as proteínas carreadoras, obviamente que elas têm uma velocidade máxima de transporte, são substâncias que trabalham para poder levar uma outra substância, um outro composto, de um meio para o outro. Por exemplo, de fora para dentro da célula. Tá? Só que se você colocar muito elemento fora da célula, tem um número limitado de proteínas. Então a tendência é que ela chegue num pico de atividade, que é o que acontece com a curva B, também na alternativa E. Ela sobe, 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 as proteínas estão trabalhando no máximo que elas conseguem, todas estão trabalhando, então chega uma hora que não adianta se dar mais, ela vai ficar estável porque ela vai realizar sempre no mesmo ritmo. Por isso, o gráfico E aqui é a melhor opção. Opa, não vou conseguir grifar, mas enfim, é a melhor opção para responder esse problema. Número 3. A figura ilustra a maneira como certas moléculas atravessam a membrana da célula sem gastar energia. Por favor, dica importante, né? Então aqui, sem gastar energia. O que é denominado transporte passivo. Tal processo ocorre a favor de um gradiente de concentração, sempre, tá? E é utilizado para a passagem de solutos de uma maneira geral, né? Principalmente aí compostos que são maiores do que íons. Então aqui você vai ver passivo na alternativa B, né? Que é a única que fala disso, a favor do gradiente, e aminoácidos e monossacarídeos, que são substâncias que mais são carregadas por esse tipo de proteína. Por isso, a resposta B a mais adequada para essa situação. Número 4, já caminhando para o fim, destaquei a resposta aqui já, né? Mas eu vou explicar para vocês, dar uma apanhadão geral, porque essa questão é importante. Observe abaixo o que ocorre com os vários tipos de células quando presentes em ambientes com diferentes concentrações de soluto. Nesse contexto, é possível afirmar que, bom, galera, é a mesma coisa célula 1 e 4, célula 2 e 5 e célula 3 e 6, só que é uma célula animal em cima e uma vegetal embaixo. Tá? Então fique esperto nisso. Na primeira situação, elas provavelmente estão em meio isotônico, porque elas estão no formato que elas são encontradas no organismo.
Na segunda situação, a vegetal está nitidamente mais cheia e a animal está estourando, lise celular acontecendo ali. E na terceira situação, ambas perderam volume. Tá? A célula 6 plasmolizou e a célula 3 ficou crenada. Aí, as alternativas, né? Vamos ver por que a B e qual o erro das outras. As células 1 e 4 sofrem turgescência, pois se encontram em meio hipotônico. Elas não sofrem turgescência porque o volume delas não está aumentando. Se elas estivessem no meio hipotônico, sofreriam, mas elas estão no meio isotônico, tá? Quem está no meio hipotônico é 2 e 5. Como é que eu sei disso? Porque a água na osmose, ela sempre atravessa a membrana para o meio mais concentrado. Se eu coloco a célula no meio hipotônico, ela vai entrar na célula, porque a célula está mais concentrada que o meio, tá? Então, já não pode ser a primeira, não pode ser a A. Por que a B está certa? As células 3 e 6 perdem água, pois se encontram em meio hipertônico. Como eu acabei de falar, na osmose, cara, guarda isso. Sempre para a água, tá? Não vai me falar que você aprende por osmose uma tal. A água vai sair da célula porque ela vai sempre para o meio mais concentrado. Então, perfeita descrição de B. C. As células 2 e 5 sofrem plasmólise, né? Falha na edição aqui. Pois encontram-se em ambiente hipotônico. 2 e 5, plasmólise, na verdade, é um termo que é utilizado para o estágio que você está vendo em 6, tá? Que é quando a membrana plasmática da célula vegetal se descola da parede, tamanha quantidade de água que ela perdeu. O que acontece em 2 com a célula animal é lise celular. Sendo uma hemácia, que não é o caso, porque a célula tem núcleo, tá? A gente chama de hemólise, tá? Por exemplo, que é um termo bastante comum na biologia. Mas plasmólise é para a célula vegetal a situação 6. Então tá tudo errado aqui na C. D. Em meio hipotônico, a célula 6 perde água por osmose. Bom, a água sempre vai para o meio mais concentrado. Se o meio é hipotônico, a água entra na célula. Então já está errada a D. E aí fala o contrário, né? Em meio isotônico, a célula ganha água. Quer dizer, o contrário não, mas isotônico, as trocas acontecem no mesmo ritmo. Então entra e sai da célula na mesma quantidade, ela não ganha água por osmose. Ela ganha e perde ao mesmo tempo a mesma quantidade. Então, B mesmo, tá? Para finalizar a questão 5, também lá com a resposta lá embaixo. O fluxo de água nas células vegetais ocorre em função das tonicidades dos meios intra- e extracelular, conforme nas situações 1, 2 e 3. Então, as setas, elas indicam entrada e saída de água. Na célula 1, a entrada e saída acontece no mesmo ritmo. Na célula 2, entra muito mais o acetona amarela ali do que sai, a setinha roxa. E na célula 3, sai muito mais de novo a acetona amarela e a setinha roxa ali do que entra. E ele pergunta sobre essas situações. A. Em 1, o meio intracelular é hipotônico em relação ao meio extracelular. Então, a água sempre vai para o meio mais concentrado, para o meio hipertônico. Ele está falando que em 1, o meio intracelular é hipotônico. Na verdade, ele é isotônico em 1, porque tem a mesma concentração, as trocas acontecem no mesmo ritmo. Em B. Em 2, o meio extracelular é hipertônico em relação ao meio intracelular. Então, em 2, na verdade, o meio intracelular é hipertônico, porque a água está entrando na célula, ela sempre vai para o meio mais concentrado. Então, a célula está para dentro e não para fora, a B está errada. C. Em 3, o meio intracelular é hipertônico em relação ao meio extracelular. Em 3, o meio extracelular é hipertônico. A água está saindo da célula, está sempre indo para o meio mais concentrado. Por isso que eu falei que é importante lembrar que na osmose a água sempre atravessa a membrana para o meio mais concentrado. Matou 3 alternativas aqui. D. Em 2 e 3, os meios intra- e extracelulares são isotônicos. Na verdade, eu já falei para vocês 2 vezes nessa resolução, é 1 que é isotônico. E aí a E só vem confirmar isso, né? Em 1, o meio intracelular e extracelular são isotônicos. Fechando aí a resolução deste módulo 3 para vocês, tá? Já gravo aí para vocês e repasso o módulo 4 na sequência. Aquele abraço e até daqui a pouco.